mais episódios de Nageki no Bourei. Bora conferir e já se inscreve aí. Faz uma semana que a Strange Grief chegou à capital e o garoto Luke já quebrou sua espada de madeira. Estão dizendo que enfrentaram um ciclope no nível 1 da masmorra. Um aventureiro que estava ali já fica em dúvida. Então, Liz e outra garota já mostram uma sacola animada. Olha aí, tio, era o olho do monstro. Volta para o grupo de Tino, que corta o monstro ao meio, conseguindo derrotá-lo. Gilbert percebe que sua espada não está carregada com mana. O grupo considera voltar, mas Tino insiste em prosseguir até o final da missão, confiando na ordem do seu mestre. Lobos fantasmas guardam a entrada da caverna e eles começam a planejar uma estratégia. Depois disso, partem para a batalha. Não estava fácil na caverna, mas eles tinham vantagem numérica, pensando que o inimigo não tinha cooperação. Tino avalia seu grupo e percebe que a combinação não era tão ruim assim. Um detalhe calculado pelo mestre: ele era um verdadeiro ídolo para ela. Gilbert lembra que trabalhar em equipe não era tão ruim assim quanto pensava. Eles avançam mais fundo na caverna, chegando a um lugar amplo. Fugir ou continuar? Tino diz que missões seguras não os fariam crescerem. Ela fala o quanto seu mestre era bondoso por escolher todos eles. Mas então, por que ele me escolheu? Pergunta. Tino dá uma olhada e responde que era por causa do respeito que seu mestre tinha por ela. Vamos prosseguir. Enquanto isso, Kirai se aproxima do covil descontroladamente com seu item e eles finalmente chegam ao chefe, um lupino branco com armadura e machado, extremamente forte. Tino se prepara para encarar o desafio. O grupo cria uma abertura. Ela desvia, desferindo um golpe na cabeça. Por pouco, um ataque do lobo não é fatal, quando de repente uma lança aparece mirada em Tino. 4 lobos de armadura com equipamentos diferentes, eles não tinham escolha a não ser fugir. Os lobos percebem e bloqueiam a passagem. Ela usa uma relíquia para cegar um dos lobos. Quando essa abertura é criada, o grupo criando essa abertura por alguns minutos, mas Gilbert avança de maneira imprudente e é atingido. De repente, um impacto em um dos lobos. Era Kirai e todos aqueles monstros ficam assustados. Quando um deles tenta atacar, é repelido por uma das relíquias, ficando em choque. Todos os lobos agora com cara de medo. Kirai usa um ataque combinado e uma explosão acontece. Por que tem tantos inimigos poderosos nesse nível da masmorra? Ele pensa. O anel que ele havia usado era de tiro, não muito forte, mas causava uma boa impressão. Ele ainda tinha 17 vidas de suas relíquias. Que? Porque tem um lobo com uma metralhadora? Isso não faz sentido. Ele só queria ir para casa. Usando aquele item antigo e secreto, percebe que estava vazio e havia perdido em algum momento. Os lobos esperam de boca aberta. Ele joga o item e atira com um de seus anéis, criando uma cortina de fumaça. Corram enquanto há tempo. Tino se lembra de quando conheceu seu mestre. Estava em apuros quando o grupo da Strange Grief chegou e Kirai foi gentil com ela. Ela não iria esquecer dele e virou fã. Tino se contorce e Kirai, reconhecendo o esforço da garota, faz ela ficar contente. A perna estava detonada. Ai que dor, ai que dor. Mas Kirai usa uma relíquia que faz passar a dor. Eu preciso de relíquias para tudo, jovem, diz ele. Continuam andando. Kirai não faz a menor ideia de onde está indo. Em uma nova cena, Kirai está mostrando todas as suas relíquias acumuladas ao grupo da Strange. Eles ficam impressionados pela quantidade. Logo, Liz pede para ele escolher uma para ela. E todos também querem. Uma amiga de cabelo rosa mostra uma bolsa mágica que é infinita, mas só pode carregar chocolate. E esse bracelete, para que serve? Pergunta Liz. Era um bracelete de desequilíbrio dos sentidos. Luke pega uma espada vermelha, mas ela era amaldiçoada e fica doido da cabeça, querendo fatiar gente. O ninho do lobo branco era um labirinto de corredores estreitos que se dividiam continuamente, ou seja, era tudo igual. Logo Tino responde que fazia parte do treinamento, descobrir o plano do mestre. Também diz que eles não estavam indo para sair, mas nem mesmo
Kirai sabia disso. Continuam caminhando até chegarem em uma bifurcação. Não pode ser? Kirai se pergunta o que seria. E eram os caçadores perdidos da missão. Agradecem por serem salvos, graças ao Kirai, mas com certeza uma coincidência. Todos estavam famintos, mas Kirai diz que não será problema e mostra a bolsa cheia de chocolates. Pega mais um, Tino. O grupo explica que foram pegos de surpresa, mesmo sendo nível 5, a encarnação do rancor e líder dos guerreiros lobos, que absorveu a energia do local e ficou muito forte. Lua prateada. Com essa quantidade de poder, poderia até se comparar com o melhor espadachim e amigo de Kirai. Mas Kirai discorda, ele estava muito acima. Tino não conseguiria vencer algo assim. Era melhor escapar. Pelo amor, Tino, toma a liderança que eu tenho medo de andar na frente. É um saco. Pronto, quando passarmos dali será a saída. Ninguém será abandonado. As esperanças estavam em jogo. Um uivo sombrio ecoa. Na sexta vez ele ia morrer de verdade. A garota de cabelo roxo aparece andando por ali. Algo absurdo estava se aproximando. Era a aparição de Caveira. Ferrou totalmente. Todos estavam tremendo. Mas algo ainda mais assustador aparece atrás do monstro. Mestre, por favor, socorro, diz Tino. E ele reconhece que era Liz Smart. Já dá um chutão no monstro. E Liz, se aproximando, pergunta se são novos membros. Kirai diz que não e pede que ela tire a máscara. Logo Liz dá a relíquia que tinha deixado cair. Mas ninguém além dele e Tino reconhece quem era. Ela começa a falar com uma voz assustadora. Existe mesmo gente que não conhece o grupo da Strange? Eu estou muito triste e irritado. A Liz veio correndo quando soube que seu mestre saiu. Com vergonha, ela diz: com certeza foi um erro. Não acredito que minha própria aprendiz não consegue fazer o trabalho direito. Assustador. Gilbert tenta falar, mas leva mais um chute na cara. Cala a boca! Não tá vendo que eu tô falando com ela? Ei, Tino, eu fui incompetente? Faltou tempo? Talento? Você não se dedicou? Falta de ambição? Me diz, hein? Me responde logo. Caramba, eu não te criei assim. Todo mundo agora vai me achar fraco por sua culpa. Pare de causar problemas. Me desculpe. Kirai logo diz que Tino havia agido muito bem e que faz Liz se acalmar. Também diz que está orgulhoso por ela conseguir se controlar e muda totalmente. Começa a falar com uma voz fininha e animada. Essa aí é doida. Os monstros ficam de prontidão. A garota suspira de raiva por todos estarem subestimando ela. Coloca a máscara novamente e uma metralhadora é disparado em sua direção. Ela pega todas as balas em um piscar de olhos, andando na velocidade da luz. Ela está brava, descontando em sua aprendiz Tino, dizendo que ela era incompetente por não conseguir vencer uma arminha da... Esses fantasmas, você acaba com eles explodindo como quiser. É divertido. A espada você pega com a mão, faça como quiser. Qual a dificuldade? Esmaga-os. Assim eles não te atingem. Deve arriscar sua vida enquanto ataca. Esforce-se 100 vezes mais. Sua lerda. E agora a garota estava chorando. Tadinho dela. Liz e Luke haviam se enfrentado, por isso ela ficou tão apelona. Já se acalmou. Ela era a pessoa mais rápida e seu apelido era Sombra Partida. Bem-vinda de volta, Liz, diz Kirai. De volta ao QG, Gilbert não quer mais a espada, quer começar do zero. Ele quer ser que nem Alice, inspirada por ela, pegar balas com as mãos, mas todos dizem que é impossível para ele. Tino já avisa que as máscaras personalizadas são bem diferenciadas, mas na verdade tudo aconteceu quando Kirai errou o pedido. Não era possível ver nada, esqueceu de abrir o buraco para os olhos. A garota já está sonolenta e Kirai não acha um item de jeito nenhum. Perdeu. Paciência, vou esquecer isso. O item secreto Citri Slime, criado pela Alquiprodígio Citri Smart, membro do clã Stragri. Esse slime era extremamente perigoso, com poder suficiente para destruir uma capital inteira, e foi deixado
jogado sob a responsabilidade do protagonista, Cry. Ele, no entanto, perdeu o slime e estava inquieto, remoendo o que poderia ter acontecido com ele. Enquanto isso, na dungeon do Lobo Branco, caçadores começam a comentar sobre uma possível anomalia no local. A secretária de Kirai se aproxima dele para solicitar um relatório, mas ele tenta passar a tarefa para Tino, que está ocupada treinando com Liz. Cry então pergunta à secretária se algo de estranho ocorreu na capital, mas ela afirma que não. Ele sai para ver o treino de Tino. A secretária acha que ele tem algum pressentimento sobre coisas ruins. No caminho, Cry encontra Sven Anger, o líder da Cruz Obsidiana, que o alerta sobre Liz, a sombra partida, está exagerando nos treinos, correndo o risco de causar danos à sua aprendiz. Cry responde confiante: capaz, ela não faria isso. Mas ao abrir a porta, ele vê Tino exausto e Liz com sua aprendiz no chão, sem forças para se mover. Cry intervém e Liz, satisfeita, elogia a aprendiz, mas logo comenta que ela ainda é fraquinha, quando ele sugere que parem por hoje. Tino agarra a perna dela, dizendo que ainda aguentava mais um pouco, e Liz diz que a presença de Kirai era inspiradora para aqueles ao seu redor. Logo após, Sven conversa com Kirai sobre uma investigação na passagem norte que foi fechada. Kirai quer que o Ark volte logo para resolver os problemas, e ele sempre está calmo, não parecendo preocupado, pois a situação não era com ele. Ele sai dali e Sven comenta o quanto o protagonista é enigmático e que não era para subestimá-lo. Será ele talvez mais poderoso que aparenta? Um monstro? Na guilda, o mestre conversa com sua secretária sobre as anomalias e especula que Kirai já estivesse ciente delas por ter ido no ninho do Lobo Branco. O problema é que magos da Torre Akasha estavam realmente fazendo experimentos secretos por lá, usando a energia da dungeon para criar dungeons artificiais, um plano que, se descoberto, poderia causar sérios problemas a eles. Em outra cena, Cry sonha com a capital em chamas, mas acorda e percebe que o calor vem de Liz ao seu lado. Bom dia, Cry! Ela o saúda, convidando para um encontro. Enquanto passeiam, o mestre da guilda se aproxima e tenta falar com Cry. Liz fica irritada e já começa a discutir com ele, até que o fortão também entra na briga. Em meio ao caos, Cry conversa com a secretária em uma sala separada. Não havia nada de anormal na dungeon, mas confessa que estava preocupado com algo que não pode revelar. E nós sabemos, não pode dizer que tinha perdido um slime perigoso. Depois, Cry sugere que esperem o retorno de Ark para tratar do problema. Após a briga, com o QG destruído, Cry consegue acalmar os ânimos. Depois da conversa, Liz, contente, no mesmo momento o agarra, animada, e todos seguem para o seu destino. A secretária já chega e pergunta o que aconteceu naquele lugar. Kirai e Liz continuam seu encontro, passeando e conversando sobre dungeons. Ele a pergunta então o que ela faria se Zebrud fosse destruído. Liz, otimista, responde que apenas fugiria com ele. Ela percebe que alguém os observava. Era um mago de Akasha. Despreocupado, diz para deixá-lo ir. E Liz diz que estava só dando corda para ele fugir. Do que essa menina tá falando? E o mago escondido também se pergunta o que aconteceu. Muda para Sophia Black, quando ela se tornou a aprendiz de Noctus Couchler, o líder dos magos. Será que Cry conseguirá lidar com essa nova ameaça? Descobriremos nos próximos episódios. Já dá o seu like para dar aquela moral e inscreva-se. Valeu, falou!